Olá, este é o canal Ciência em Causa, eu sou o Renato Timo, estamos aqui para mais uma aula e hoje iremos falar da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela vai estabelecer uma relação da diferença de potencial elétrico, que também chamamos de DDP, entre dois polos ou dois pontos, seria ponto A e B, de um resistor. Ela diz que é diretamente proporcional à corrente que atravessa por este resistor. Portanto, nós estabelecemos que a relação entre tensão e corrente é uma relação direta. Se nós olharmos aqui para o canto direito, podemos observar essa relação. Estou colocando como se minha resistência não variasse, fosse um resistor fixo. E aí o que ocorre? Quanto maior for o meu V, que é a nossa tensão, maior será a corrente. E o contrário também acontece, né? Quanto menor a minha tensão, menor a minha corrente. Lembrando, a resistência nesse ponto é fixa, é um valor que não varia. Já a relação contrária ocorre em relação ao resistor. Muitos dizem e acabam simplificando o enunciado da lei de Ohm, colocando uma informação que está implícita aí. Que é o quê? Que a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão e ela é inversamente proporcional à resistência. Portanto, se eu variar a minha resistência mantendo a mesma tensão, terei aí uma variação da minha corrente. Então, observando a relação inversa, se a minha resistência, meu R, sobe, o meu I, que é a corrente, desce, assim como se a minha resistência baixa, a minha corrente sobe, lembrando que o ponto de tensão é fixo. Matematicamente, temos que tensão é igual a resistência multiplicado pela corrente. Então, a gente tem aí V é igual a R vezes I. Muitos utilizam também uma frase que diz que quem vê, ri, né? Para acabar decorando essa formulazinha. Então, logo abaixo aqui nós temos que V representa a nossa tensão e esse valor vai ser um valor em volts, né? Então, temos que lembrar aqui sempre que esse valor vai ser dado em volts e volts a gente utiliza a letra V como unidade de medida. Já a resistência elétrica ela é indicada pela letra R e a unidade, né, de medida dela é o Ohm, né, que até dá o nome à lei, e a letra que simboliza é o ômega. A corrente elétrica é em amperes, né? Então essa unidade de medida ela vem indicado pela letra A. Já que para entendermos um circuito elétrico, eu coloquei as simbologias que são possíveis da gente encontrar. Aqui nós temos a primeira simbologia sendo apenas um traço maior e um traço menor, né? Observando que nós temos aqui escrito VCC. E o que quer dizer VCC? Quer dizer tensão de corrente contínua. Ou podemos encontrar simbologias que também vão vir escrito DC. Isso também vale para essa outra simbologia que também é comumente encontrada. Barra maior, barra menor, outra barra maior e a barra menorzinha aqui. Sendo que a primeira barra maior é positiva e a última barra menor é negativa. Já o DC quer dizer a palavra em inglês que é de corrente direta. A simbologia de resistências você pode encontrar tanto nessa forma mais simples, que é um dente de serra, né, e vem o Rzinho em cima, ou pode ver essa caixinha vazia, esse quadradinho vazio. Lembrando que não devemos pintar esse espaço vazio aqui desse quadrado, porque ele irá se transformar em outra simbologia de outro componente, que seria um indutor. Mais para frente a gente vai falar sobre ele. Portanto, o R vem em cima aqui da resistência. Montando um circuito elétrico, como eu montei aqui no exemplo 1, nós temos a corrente elétrica sendo simbolizada aqui em cima. Geralmente a gente coloca ela perto do condutor. Então, qualquer linha que nós tivermos será os nossos condutores. Então, temos uma resistência ligada por fios condutores a uma fonte de tensão desconhecida. Aí, nós iremos aplicar, né, esse produto para encontrar a nossa tensão. Portanto, uma resistência de 5 ohms que irá multiplicar uma corrente de 2 amperes. Na multiplicação 2 vezes 5 teremos 10 e no produto da resistência pela corrente surge o valor em volts. Portanto, agora acabamos de descobrir, né, que essa fonte de tensão tem exatamente 10 volts. Agora, no exemplo 2, nós temos aqui uma corrente agora de 1 ampere. O que ocorreu? A nossa corrente caiu, e caiu mais precisamente pela metade. O que nós conseguimos concluir perante a diferença de potencial em relação à corrente? Se a diferença de potencial, nossa tensão, cair, a corrente caiu, então a gente já deduz que esse valor de tensão será menor. Então vamos aqui para o exemplo e observe, a resistência continua fixa, então nós temos
5 ohms e multiplica 1 ampere. O que nós teremos no produto entre resistência e corrente é um valor em volts. Então 5 vezes 1 é igual a 5 e nossa unidade de medida é volts. Então nossa fonte de tensão tem 5 volts. Observe agora que a nossa resistência se manteve fixa e a redução da corrente, nesse caso, ela ocorreu pela relação direta entre corrente e tensão. No exemplo 3, agora nós temos uma incógnita sendo o I e não mais o V. E como que a gente vai encontrar esse valor? Nós iremos fazer uma inversão aqui na fórmula, né? Como que a gente sabe que tensão é igual a resistência multiplicado pela corrente? Nós podemos pegar o R que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Com isso, nós teremos o I é igual ao V sobre R. Então a gente consegue inverter a fórmula para achar valores que a gente desconhece. Com isso, nós temos aqui 6 volts dividido por 4 ohms. 6 dividido por 4 dá 1,5, né? 1,5. Lembrando que corrente sempre a nossa unidade é em ampere. Então, nesse caso, temos 1,5 amperes neste circuito. No exemplo 4, temos que a tensão é 12 volts e a nossa corrente é 0,5 amperes. O que nós queremos encontrar? A resistência, e mais uma vez iremos fazer uma inversão de fórmula. O I que está multiplicando vai passar dividindo. Com isso, nós temos uma fórmula aqui, R é igual a V sobre I, e nós iremos colocar nossos valores. 12 volts dividido por 0,5. Se você está sem calculadora, a melhor forma de fazer é aplicar a propriedade de divisão, né? E nós temos aqui é 12 dividido por meio, né? Lembrando que nós temos o número 1 sempre abaixo aqui quando não aparece. Muitas pessoas multiplicam isso em x ou mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, o que dá basicamente na mesma, né? Ou aplica essa setinha que fica um jeito bem mais fácil da gente ver, né? Entender a ordem que eles ficam, né? O 12 que multiplica o 2 e ele vai sair aqui para cima, e o 1 que multiplica 1 vai sair o resultado aqui embaixo. 12 multiplicado por 2 vai dar 24. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, logo, nós temos a nossa resposta, que a resistência neste ponto é igual a 24 ohms. Então, passaremos aqui para o circuito, a resposta de 24 ohms. Toda vez que a gente tem um número, ele é menor do que 1 na corrente, né, um número fracionado, mas isso vale para divisões de forma geral, todo número, ele é dividido por um número menor do que 1, ele sempre vai dar um número maior. Então, tomar cuidado, porque essa divisão, ela é uma multiplicação implícita, né? E, portanto, o valor aumenta mesmo que você faça a divisão. Espero que você tenha curtido, entendido os conceitos da primeira lei de Ohm. Nos próximos vídeos iremos fazer resoluções sobre este assunto, pegar algumas questões interessantes de vestibular e assim por diante, e dar uma observada. Temos ainda que ver a segunda lei de Ohm, e essa aula vai ficando por aqui para não ficar uma aula muito longa, e espero vocês em um próximo encontro.